Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Eu me chamo Marco Aurélio e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens de 10 a 13. Esse capítulo 10 é Bem-aventurados os misericordiosos. Então, que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos amparem e nos sustentem durante esse estudo e que ao final dele estejamos com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. Os itens que vamos estudar hoje é: não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E Kardec inicia fazendo uma passagem de Mateus: não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Isso é Mateus 7, 1 e 2. E ele traz também a passagem da mulher adúltera. É aquela passagem em que Jesus, estando lá numa praça, os judeus chegam arrastando uma mulher e dizendo que ela tinha sido apanhada em adultério e que, segundo a lei de Moisés, era necessário que ela fosse apedrejada. E aí perguntam para Jesus qual a opinião dele ou qual a atitude que ele tomaria frente àquela situação. E aí Jesus, muito sabiamente, fala para eles: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Né? E o que acontece? Começando pelos mais idosos, todos foram se afastando e soltando as pedras e deixando a mulher sozinha na praça com Jesus. E Jesus pergunta para ela onde estavam aqueles que a acusavam, e ela disse que tinham saído. E ele pergunta: ninguém te condenou? E ela fala: não. Então ele fala: então eu tampouco vou te condenar, vai, não peques mais. Então a gente percebe já uma postura diferente de Jesus, porque ele não faz uma pergunta para todos, ele faz com que todos pensem sobre si mesmo. Ou seja, quando ele fala: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ele faz com que todos ali começassem a pensar em si mesmos. Porque seria muito diferente se ele falasse assim: todo mundo aqui tem erro, então ninguém pode jogar pedra. Certamente iam apedrejá-la. Mas ele fala: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele faz com que cada um pense sobre si mesmo. E lembrando o título desse capítulo, que fala Bem-aventurados misericordiosos, que vem a ser um misericordioso? É que tem o coração para aqueles que estão numa situação complicada, né? Aquele que compreende, aquele que ama aqueles que estão necessitados, seja do corpo, seja da mente, seja da alma. Ou seja, é aquele que procura aliviar os sofrimentos daqueles irmãos que estão numa situação de miséria, uma situação de penúria, numa situação que demandam ajuda. Então, o ser misericordioso é aquele ser que coloca esses irmãos, sejam eles homens, animais, seja a natureza, coloca numa situação de cuidado, ou seja, se preocupa em cuidar, em ter compaixão dessa outra criação divina que está necessitando de cuidados. E quando a gente fala em reforma íntima, normalmente a gente pensa em grandes transformações, em grandes obras, mas são nos atos do dia a dia, aqueles pequenos atos, é que nós vamos nos transformando, nós vamos conhecendo a nós mesmos.
Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, quando a gente se mantém numa atitude doadora, que está sempre disposto a fazer o bem, mais a gente vai receber. Mas a gente não basta fazer o bem, dar coisas, porque muita gente acha que eu dou muita coisa, eu faço muita caridade. É preciso ser bom. E você não consegue ser bom se você não for misericordioso. Então, fazer o bem cumpre o segundo mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ser bom é a atitude do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. Isso é ser bom, e aí você consegue fazer o bem sem olhar a quem, como o ditado diz, né? E aí então a pergunta é, mas alguém pode fazer o bem sem ser bom? Pode. Por interesse. Quantas soluções, ou quantas atitudes, quantas oportunidades nós já tivemos e já observamos pessoas que fazem o bem simplesmente por interesse, porque algum ganho vão ter na frente. Mas isso não significa que elas sejam boas. O bem, para nós, e se a gente fosse, né, tem acho que foi um filósofo, ele dividiu o bem em 4 maneiras de fazer o bem. Você pode fazer o bem para você mesmo, você pode fazer o bem para a coletividade, e você pode fazer o bem porque Deus quer que eu faça o bem e eu não vou ser castigado. Ou você pode simplesmente fazer o bem porque é bom fazer o bem. E o bem é o bem para todos. Se você tiver alguma dúvida, estou fazendo bem ou não estou fazendo bem, estou pensando bem ou não estou pensando bem, se você tiver alguma dúvida sobre isso, basta você avaliar e ver o seguinte: alguém está saindo prejudicado? Algum ser vivo está saindo prejudicado? Alguma criação divina está saindo prejudicada com aquela sua atitude, com aquele seu pensamento? Se assim for, não é o bem. Porque o bem tem que ser o bem para todo mundo. Quem espera algum tipo de recompensa, né, pelo bem que faz, eu vou fazer isso porque eu vou para o nosso lar. Né? Às vezes a gente no meio espírita ouve isso: estou fazendo caridade porque quero ir para o nosso lar. Se a gente está esperando recompensa, pagamento pelos benefícios feitos aos semelhantes, nós estamos sendo o quê? Mercenários. Nós estamos ainda naquele módulo do toma lá da cá. Nós estamos no sistema de troca. E, voltando à questão de bem e ser bom. Então você não consegue ser bom efetivamente se não fazer o bem. Você pode fazer o bem não sendo bom, por interesse, como a gente falou. Mas, se você efetivamente quer ser bom, então você tem que fazer o bem. Mas é aquele bem que vai ser o bem para todos, e não só o bem para alguns ou para você mesmo. Então, por amor, a gente tem que fazer o bem por amor. Temos que ser o quê? Servos inúteis, aqueles que cumprem apenas a obrigação. Nenhuma recompensa é devida, nenhuma recompensa é merecida. E aí sim nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, fazendo o bem indiscriminadamente, simplesmente fazendo o bem por amor. E é por isso que Jesus disse o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, e não os fazedores de bem. Porque, como a gente já viu, você pode fazer o bem por interesse, mas aí você não está sendo misericordioso. Então, bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é a condição sine qua non para que a gente obtenha a misericórdia divina. A gente vive clamando, solicitando, demandando a misericórdia divina. E a misericórdia divina é de graça. E é por isso que ela é o quê? Uma graça. Porque ela é de graça. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, criar o ambiente propício para que essa graça seja concedida.
No início desse capítulo 10, tem lá o perdoai para que Deus vos perdoe. O perdão, a palavra perdão vem de perdonare. Per é todo, donar é doação. Então é todo doação. Então, e aí fala lá no início do capítulo que a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ou seja, esquecimento e no perdão das ofensas. E aí ele fala lá que ódio e rancor mostram que é uma alma ainda sem elevação, nem grandeza. E que o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. Ou seja, nós precisamos efetivamente trabalhar isso, esse perdão das ofensas. E isso tem muito a ver com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, né? Com essa sensação de que não, o que eu penso é certo, o que o outro pensa não é certo. Então, a gente precisa efetivamente trabalhar isso, trabalhar esse perdão das ofensas. Na verdade, é mais uma situação de a gente sair da condição de se sentir ofendido, né? Porque eu perdoei as ofensas. Muitas das vezes nós estamos nos colocando numa posição superior. Veja como eu sou bom, eu estou perdoando as ofensas. Mas você só está perdoando porque você antes se colocou numa posição de ofendido. E na maioria das vezes essa posição de ofendido está diretamente ligada ao nosso orgulho. Quando a gente não admite que o outro possa pensar diferente, que o outro possa querer fazer diferente daquilo que a gente acredita ser o certo, dentro da nossa visão. Então, o perdoar as ofensas à medida que nós vamos nos elevando, nós vamos nos transformando, esse perdão começa a nem ser uma necessidade, porque, na verdade, se não tem ofendido, não teve a ofensa, então não tem a necessidade do perdão. Então, quando a gente fala em perdoar os inimigos, na verdade a gente está perdoando a nós mesmos, porque nós estamos nos livrando daquela situação de ofendido, né? Perdoar os amigos é uma questão de prova de amizade, de você entender que aquele seu amigo ainda está numa situação que precisa aprendizado, como nós também estamos. A gente precisa entender que nós estamos no mesmo patamar evolutivo. Em algumas situações nós estamos bem, já avançados, em outras nem tanto. E os nossos relacionamentos, as pessoas que convivem conosco também estão nessa posição de aprendizado. Então, perdoar as ofensas, mais do que isso, não se entrar no módulo do ofendido, já é um sinal de melhoria. Quer dizer que nós já estamos ficando melhor do que nós éramos. Porque se a gente ficar nessa assim, eu sou muito bom porque eu perdoo todas as nossas ofensas. Se alguém está, todas as ofensas que eu recebo, se alguém está precisando do seu perdão a ponto de você dizer isso, significa que você ainda está no módulo do ofendido, no módulo que o seu orgulho está fazendo que você se sinta ofendido. E aí lá nesse capítulo ainda, eu estou falando tudo isso porque isso vai chegar na situação do julgar ou não julgar. Então nós estamos falando de perdão das ofensas, aí agora nós vamos para outra parte que ele fala de reconciliação com os adversários, né? Então, reconciliai com o seu adversário enquanto estáis a caminho. Quem é o nosso maior adversário? Nosso maior adversário somos nós mesmos, né? É esse adversário interno, que é isso que eu estava falando do orgulho, ou seja, somos nós mesmos que precisamos reconciliarmos com nós mesmos. Por quê? Primeiro nos conhecer as nossas limitações, conhecer onde nós precisamos melhorar, entender que nós ainda temos algumas situações que nós não vamos dar conta nessa encarnação. Outras nós já temos condições de dar conta. Outras talvez a gente ainda vai levar um certo tempo. E aí a gente precisa entender isso e não
e se esforçar para mudar. Se vamos conseguir ou não, é outra história, mas o esforço tem que existir. E aí a gente lembra daquela série de frases lá do que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências. Ou seja, vontade, colocar a vontade ali para dominar. Se vamos ou não vamos, outra história, mas precisamos trabalhar nisso. O trabalho da transformação é todo nosso. Nós temos que nos predispormos a trabalhar duro para nos modificarmos. E aí me veio à mente, quando estava preparando esse estudo, uma historinha de um sonho que o personagem do sonho conta que ele sonhou que entrou numa loja e nessa loja tinha um anjo atrás do balcão e era uma loja de sementes. E aí ele perguntou lá para o anjo: o que vocês vendem aqui nessa loja? E aí o anjo respondeu: aqui a gente vende todos os dons de Deus. E aí ele perguntou: mas quanto custa? É muito caro? O anjo falou: não, aqui é tudo de graça. E aí ele olhou a loja e viu jarros com a etiqueta lá, sabedoria, outro, fé, outro, esperança, outro, salvação, né? Uma caixinha escrito salvação, outro, potes com amor, outros, né? Vários. E aí ele foi e falou assim: então faz o seguinte, eu quero num embrulho aí muito amor, todo perdão, um vidro de fé, bastante felicidade, salvação eterna, para mim e para minha família também. Eu quero tudo isso aí. Aí pediu tudo, né? E aí ele ficou olhando e aí o anjo foi e falou assim, deu um embrulhinho para ele, que ele botou na palma da mão. Ele falou: poxa, mas é possível que esteja tudo aqui nisso que você... tudo isso que eu pedi para mim, para minha família, está tudo aqui, cabe na palma da minha mão? É possível que esteja tudo aqui? E aí o anjo responde para ele, sorrindo, fala assim: meu querido irmão, aqui na loja de Deus, a gente não vende os frutos, a gente só vende as sementes. Ou a gente não vende, né? A gente entrega as sementes. Por quê? É tudo de graça, entregou. Mas ele entrega as sementes, o trabalho é nosso, a perseverança, a disposição, a vontade é nossa. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso, voltando lá na questão do perdão ao externo, o perdão ao inimigo, o perdão ao amigo, a questão do perdão das ofensas, é a gente sair da lei do olho por olho. Jesus trouxe a boa nova para a gente, trazendo compreensão, trazendo um novo entendimento do que a lei de Moisés falava lá atrás, que era o olho por olho. Se a gente for falar na questão do olho por olho o tempo todo, daqui a pouco nós vamos ter o quê? Mais cegos ou até caolhos do que pessoas que enxergam. Então, assim, a gente precisa transformar as situações de conflito, né? Como aquela, fazendo com que a paz retorne, como aquela história de dois irmãos que viviam muito bem, tinham uma propriedade e eles viviam muito bem e aquela propriedade era cortada por um rio, um morava de um lado, outro morava de outro, mas eles caminhavam vários minutos até numa parte do rio onde eles pudessem passar, se encontrar, e assim eles viviam muito bem, até que num dado momento lá eles tiveram um desentendimento e aí não se falaram mais, ficaram sem se falar, sem se encontrar, não andavam mais até o ponto do rio, e um dia passou na casa do irmão mais velho um carpinteiro e falou: tem algum serviço aí para mim? Ele falou: tem, tá vendo aquele monte de madeira lá perto do celeiro? Eu quero que você construa uma cerca bem alta aqui, porque aquela propriedade lá do outro lado do rio do meu irmão e eu não quero nem ver a cara dele. Então bota uma cerca bem alta aí para mim. E aí ele saiu e foi para a cidade. Quando ele voltou, ele olhou de longe e viu que não tinha cerca nenhuma. Aí já ficou irritado com o carpinteiro, e aí já ia chegando para tomar contas, para saber por que o carpinteiro passou o dia todo e não tinha feito nada, e aí ele olha, o carpinteiro tinha construído uma ponte, ali bem em frente. E aí ele já ia reclamar da ponte, quando ele olha do outro lado do rio, vem um irmão correndo de braços abertos,
E aí eles se encontram no meio da ponte. Ou seja, transformou aquele carpinteiro. E aí ele fala para o carpinteiro, mas você já vai embora? Aí ele falou assim, já. Não, mas espera aí, eu tenho mais coisa aqui, você fez um bem enorme para mim, para o meu irmão, a gente vai ter mais serviço aqui para você. Ele falou, não, eu preciso, que eu tenho mais pontes a construir. Eu preciso ir porque eu tenho mais pontes a construir. Então, ou seja, é transformar uma situação de conflito, por mais trabalhosa, penosa que ela pode ser, transformá-la numa situação de paz. Ou seja, sempre buscar tirar as coisas boas de tudo que nos acontece. Até porque a matéria vai se consumir, né? Os sentimentos, eles permanecem, né? Mesmo quando a gente desencarna, o sentimento vai permanecer. Nós levaremos conosco. Então a gente precisa trazer essa paz, a gente precisa sustentar essa paz. E isso passa, por exemplo, para a gente abrir mão de certas coisas, de certas vontades, de querer ter razão em tudo. Não tem aí uma frase que fala assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? E na maioria das vezes a gente está buscando ter razão e perde oportunidades de vivenciar situações de paz, de tranquilidade, ou mesmo de harmonia, né? Então esses gestos de boa vontade, de compreensão, sensibilizam o outro. Quantas vezes, né, você se prepara para uma reunião ou um encontro, seja com um parente, seja com um amigo, seja com uma pessoa difícil, e você vai se armando. E aí, às vezes, chega lá, a pessoa dá um sorriso, já desarma tudo aquilo que você estava pensando. Então, por que não nós não fazermos isso? Nós sermos aqueles que vamos dar o sorriso para desarmar o outro, caso ele esteja armado. Então, assim, é a lei da causa e o efeito, né? Se a gente vai com uma situação de querer confronto, vai absorver ou vai receber de volta confronto. Se a gente vai na possibilidade ou na intenção de não confrontar, de harmonizar, a gente vai receber harmonia. Se não receber, mas pelo menos nós vamos estar harmonizados e não vamos nos ofender com a reação do outro, se o outro vier naquele módulo de criar conflito. Então, quando Jesus fala da reconciliação com os adversários, o primeiro adversário é o interno e os adversários externos. É para que a gente não crie situações para vidas futuras, para situações que a gente vai se deparar lá na frente. Então, quanto mais a gente puder resolver desde já, melhor a situação que nós vamos encontrar lá no futuro. E o esforço, né? O esforço para ter o coração puro é o nosso trabalho. E aí, como que a gente pode, né, dizer que é um discípulo de Jesus, que a gente está seguindo as palavras do Mestre Jesus, se nós estamos carregando ódio, rancor, sentimento de vingança, né? Eu perdoo, mas não quero nem ver pintado de ouro. Eu perdoo, mas não esqueço. Alguém vai fazer com ele o que ele fez comigo. É a lei da causa e o efeito, né? Aí o espírita traz o conhecimento dele e encaixa de uma forma que ele possa se sentir de alguma forma confortável, né? É a lei da causa e efeito. Ele fez comigo, alguém vai fazer com ele. Talvez até faça, mas não, que isso não seja um desejo nosso, que isso não seja uma praga nossa, né? Querendo, de alguma forma, uma vingança em cima daquele que, por uma ignorância ou por desconhecimento, fez alguma coisa ou falou alguma coisa que nos incomodou ou que nos colocou numa situação de desconforto, né? Então, assim, a gente precisa lembrar disso, porque quando a gente fala lá, né, na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós pedimos o perdão para as nossas ofensas, mas nem sempre estamos abertos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. A gente fala, a justiça de Deus não falha. Não falha,
mas ela não falha para o outro, mas não falha para nós também. Então, se a gente tiver envolvimento ou responsabilidade, via de regra nós temos, porque essas questões dos relacionamentos são estradas de duas mãos, né? Ou seja, tem a ida e tem a volta. Então a gente precisa, né? E a gente já chegando perto do não julgar para não ser julgado, a gente tem muita facilidade, muita habilidade em ver o quê? A trave no olho, né? O argueiro no olho do outro e não ver a trave no nosso olho. Isso também está lá no capítulo. Ou seja, a gente tem essa habilidade de buscar o defeito do outro, né? O mal que está no outro, para que a gente, de alguma forma, não vejamos o mal que está em nós mesmos. Se a gente usasse o mesmo peso, né? Existe isso aí chama-se o método, vamos falar um pouquinho da projeção, mas é o método do canhão de luz no palco. O que é isso? Quando nós vamos num show, vamos no teatro, ou num espetáculo que existe um palco, normalmente o canhão de luz, a iluminação está em cima do que está lá no palco. Para quê? Para que todos foquem sua atenção no que está acontecendo no palco. A plateia fica no escuro, tá certo? E aí todos olham para aquilo que está acontecendo no palco. E isso é mais ou menos o que a gente faz quando a gente começa a apontar o dedo para os erros dos outros. É como se a gente estivesse jogando o canhão de luz para lá, porque aí todo mundo vai estar olhando para lá, inclusive nós, e não estamos olhando para a plateia, o que está no escuro, e não estamos olhando para nós mesmos, porque nós estamos olhando para onde nós estamos jogando a luz. E aí nós perdemos oportunidades enormes de nos transformar, de oportunidade de nos conhecermos, de fazer a tão sonhada reforma íntima. Então, a gente precisa dar uma pensada, uma parada e falar assim, peraí, vou sair um pouco de mim. Como a gente faz dormindo? A gente não desdobra? Então a gente desdobrar, mas só que a gente tinha que começar a fazer isso, desdobrar em vigília, né? Desdobrar quando estamos acordados. E falar assim, peraí, saindo de mim, o que eu pensaria, né, de mim mesmo se eu visse alguém fazendo o que eu estou fazendo, ou alguém pensando o que eu estou pensando. Né? Ou seja, é sair e jogar a luz em cima de mim mesmo, para poder eu avaliar. E aí nós chegamos, não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado. Ou seja, está falando aqui o quê? De indulgência. A gente precisa ser indulgente porque nós também temos os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas falhas, que podem até não ser falhas de caráter por opção, mas falhas por ignorância, porque nós passamos inúmeras encarnações fazendo de uma forma, e aí nós estamos entendendo ainda que isso é a melhor forma, embora a gente já saiba que não seja, porque não está de acordo com as leis de Deus. A gente pode ter sofrido inúmeras injustiças. A injustiça existe, é verdade, mas não existe a figura do injustiçado. Nós passamos por aquilo que nós temos necessidade de passar. Existem injustiças? Várias, mas injustiçados não. Então a gente precisa entender que isso pode ter transformado a gente em mais amargo, mais suscetível a se melindrar com qualquer coisa que é falada. Então a gente precisa estar, de novo, saindo e olhando para que a gente entenda que tipo de padrão nós estamos adotando e o que nós podemos fazer para nos transformar.
Então, não condenar no outro aquilo que muitas das vezes nós absolvemos em nós mesmos. Porque quando é o outro, a gente quer ser severo. Mas quando a gente... Ah, não, foi só dessa vez. Ah, pô, mas também eu não estava... eu estava muito nervoso. Ué, o outro também pode estar nervoso. Então a gente precisa entender isso. Que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral de quem está censurando. Ou seja... Porque aos olhos de Deus, que é a única autoridade que pode efetivamente censurar. Então a gente precisa estar atento a isso. Porque, como eu falei, nós somos o quê? O resultado desses conceitos que nós viemos assimilando ao longo do tempo, seja de encarnações ou dessa própria encarnação, e vamos transformando esses conceitos em verdades absolutas, né? As nossas verdades. E alguns desses nossos conceitos são tão antigos que eles podem ser comparados àquela roupa velha que a gente guarda achando que um dia vai usar. Né? Uma roupa que a gente gostava muito quando era adolescente, e aí a gente pega essa roupa e guarda. E essa roupa fica ali guardada, a gente vai mudando de casa, mas a roupa está indo junto, a roupa está indo junto. Toda vez que a gente pega ela, um dia eu vou botar essa roupa, um dia eu vou botar essa roupa. E ela não vai caber mais. Ela não vai caber mais, até porque o corpo já se modificou, a própria moda se modifica o tempo todo, e aí você nunca vai achar que é o momento certo de botar aquela roupa, e isso é mais ou menos os nossos conceitos, que nós vamos solidificando ao longo da vida, e vai chegar um momento que esse conceito não vai caber mais, porque o mundo já mudou, as coisas estão mudando muito rapidamente, e se a gente continuar a usar os mesmos conceitos, a mesma matriz, ou o mesmo gabarito, né, para enquadrar o mundo ou as pessoas do jeito que a gente acha que tem que ser enquadrados, a gente não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? A gente precisa entender que as coisas mudam, as pessoas se transformam, como nós também estamos nos transformando. Então nós estamos nos transformando, mas não transformamos os nossos conceitos, o nosso gabarito. E aí não vai dar certo, realmente não vai funcionar. E aí como a gente faz, como eu falei lá da técnica, né, do foco de luz, chama a técnica da projeção. Né? Você espelha nos defeitos do outro, ou seja, você começa a buscar no outro tudo aquilo que você percebe em você, mas você ainda não conseguiu lidar com isso, ou não consegue lidar com isso, você começa a perseguir no outro, ou ressaltar no outro, como se for já que você não trata em você, você começa a cutucar para ver se o outro trata nele, mas na verdade você queria estar tratando em você mesmo, né? Então, mas é muito mais fácil criticar no outro do que em nós mesmos. Isso lembra aquela história daquela mulher que sempre tomava café com o marido e falava mal da vizinha, olhava para a vizinha, olhava para as roupas da vizinha no varal e falava: nossa, que roupas sujas, que lençóis encardidos, ela devia ter vergonha de estender essa roupa, porque eu nunca vi roupas tão sujas. E dia após dia ela falava isso, sempre falando isso, sempre falando isso. Nossa, que vergonha, ela não se dá. Como é que pode uma pessoa ter uma casa e ter roupas tão encardidas? Olha lá, o lençol, as colchas, as toalhas, as roupas de vestir, tudo encardido. Até que um dia ela senta para tomar café e olha, e aí fala: nossa, que surpresa, até que enfim, ela tomou vergonha e lavou bem a roupa lá, tudo clarinha, tudo bonitinha a roupa, demorou, enfim, finalmente. Aí o marido dela fala assim: não, fui eu que lavei. O quê? Você lavou a roupa dela? Não, lavei a nossa janela estava muito suja. Então assim, era a necessidade de falar mal ou de querer, né? Ela não cuidava da casa dela, a janela estava suja, né? E ela achava que era a roupa da vizinha que estava suja. Então, a gente precisa ter essa percepção, esse olhar diferenciado, né? Muitas vezes a gente ouve assim: eu não estou julgando, mas os meus filhos eu criei de maneira muito diferente. E ainda a gente às vezes fala para os nossos filhos: olha, sorte de você ter uma mãe e um pai como eu, senão, olha lá, você ia estar assim.
né? Isso ali é fruto de uma criação relápsia, de relápsia. Como é que alguém pode ser tão relápsio a ponto de deixar um filho chegar a esse ponto? A gente não sabe, né, as situações que os outros espíritos estão sujeitos ou que foram submetidos ao longo das encarnações, para a gente tecer esse tipo de comentário, tecer esse tipo de julgamento. Quem sabe se o outro não está falando da mesma coisa da gente, né? Então, a indulgência, a gente precisa, né, ser indulgente, não ver os defeitos do outro. A gente pode até ver os defeitos do outro, mas ressaltar, falar sobre os defeitos do outro vai ajudar a alguma coisa? Se você vai ajudar o outro, você chama ele no canto, vai conversar tentando ajudá-lo, é uma coisa. Agora, se você está só divulgando, porque na verdade você está jogando foco para outro lado, né? E aí você começa a julgar, você está dando direito e a possibilidade que outros façam o mesmo com você. Porque essa é uma atitude que a gente oferta para o universo devolve para a gente. Então, a gente precisa ter essa caridade. A indulgência é uma forma de caridade. O verdadeiro caráter da caridade é modéstia, é humildade. É você ver só superficialmente os defeitos que o outro tem. Se puder ajudar, ajuda. Mas se não puder, não ajuda. E falar vai modificar o outro? Ou você vai só, vamos dizer assim, ou nós estamos só fortalecendo a nossa posição. Olha como eu sou diferente dele, olha como eu sou bom, olha como eu não faço isso. Né? É uma história da Índia que ele tinha na época lá, tinha um ladrão, né? Ele era ladrão, era do mal, assim, fazia muita maldade, machucava as pessoas, roubava e tal, até que em um determinado momento ele foi preso. E aí um dos discípulos vem correndo para o mestre contar: mestre, aquele ladrão que aterrorizava todo mundo e tal, não sei o que, finalmente foi preso e tal, não sei o que, nossa, ele fazia tanta maldade, nossa, ele fazia... E aí o mestre falou assim: mas eu soube que ele tomava banho todo dia. Olha a diferença, né? Se alguém chega pra gente falando numa situação dessa, certamente a gente vai endossar os comentários, a gente ainda vai fortalecer ou, quiçá, trazer outros comentários para a situação. E o mestre procurou a única coisa boa que ele soube daquele irmão que estava num patamar de ignorância tal que fazia tantas atrocidades contra outros irmãos, mas ele tinha uma coisa de boa, assim, ele tomava banho todos os dias. Você vê? Aí você fala assim: mas isso ele não estava fazendo bem para ninguém. Tá bom, mas era uma coisa que ele não prejudicava ninguém. Ele tomava banho todo dia, naquele momento ele não estava prejudicando ninguém. Então, se ele já não estava prejudicando ninguém, isso já era uma coisa boa. E isso que o mestre quis ressaltar. Então, aí a gente vê a diferença de ser caridoso, de ser misericordioso, quando a gente tem uma atitude dessa. Né? Perdoai as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é a gente ter essa empatia, essa caridade, essa compreensão. Né? E aí lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E aí ele fala: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, o famoso BIP. Né? Se a gente lembrar do BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Indulgência para as imperfeições alheias. Que é isso? Misericórdia. É a gente não julgar para a gente não ser julgado. Né? Seja indulgente. Né? Lá o José, Espírito Protetor, fala lá no Evangelho: sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Né? No livro Cartas e Crônicas, lá do irmão X, do Chico Xavier, que tem lá um capítulo que fala da petição de Jesus, e Jesus fala, pede a Pedro que vá numa casa de um determinado comerciante para ajudar
a filha deles que estava doente. E aí Pedro vai, feliz da vida, para poder fazer isso que Jesus pediu, só que quando chega lá, o cara tá jogando, não dá, tá bebendo e lá com uma empregada, não dá atenção para ele, os filhos do cara estão jogando, a mulher tá maltratando uma empregada, a filha, os irmãos também não estão nem aí, mas até que um leva ele até onde está a irmã quando vê Pedro já xinga Pedro, fala um monte de besteira, e aí Pedro sai de lá atordoado e chega falando para Jesus que foi perda de tempo, que ele foi lá. E aí ele conta, né, tudo o que aconteceu para Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala assim, ah, tá. Aí ele fala assim, mas eu não fiz certo? Eu saí de lá, não rezei nem nada, porque esse povo todo atrapalhado, né, todo mundo coisa. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, eu só pedi você para ajudar. Então, assim, é muito diferente. É muito diferente a postura nossa quando a gente vai lá. Quer dizer, Pedro chegou lá e começou a julgar as atitudes de cada um, e a única coisa que Jesus pediu para ele foi, vai lá e ajuda. Então ele podia ter chegado lá, ter feito uma prece para aquela situação, e aí Jesus falou para ele, eu já conheço eles há muito tempo, eu sei como eles são, eu só pedi você para ajudar. Então, assim, essa é a postura nossa, no julgar para não ser julgado. Ou seja, a gente prefere, às vezes, julgar do que auxiliar. Tem uma outra, no Boa Nova, tem a luta contra o mal, em que Tadeu também está reclamando, fala assim, Jesus, por que você então já não pega tudo, né, quando ele faz aquelas desobsessões, por que não junta todos os espíritos logo e faz uma desobsessão geral e já ensina tudo para eles, né, para que eles parem de fazer o mal. E aí Jesus pergunta para ele, qual é o primeiro objetivo das atividades da tua vida? Aí ele fala, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E aí Jesus fala para ele, se você está procurando, né, essa realidade em você, ou seja, se você ainda está procurando você, por que você já está reclamando que isso tenha acontecido com outro, ou quer que aconteça com outro antes? Né? Aí Jesus pergunta, seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Ou seja, deixa o outro, vamos cuidar da gente, vamos fazer o que dá para ser feito primeiro com a gente. E depois, se a gente tiver tempo, se sobrar tempo, a gente tiver condição, vamos ajudar o outro. Diga-se de passagem que os espíritos falam pra gente que à medida que a gente vai se transformando, as situações, as pessoas em volta também vão se transformando. Primeiro, porque o nosso olhar muda, a nossa visão muda. Segundo, que muitos olhando a gente se transformando, falam, pô, se fulano era assim, daquele jeito, chato, ranzinhos e tal, mudou, por que eu não posso mudar? Então esse negócio de espiritismo, que ele estuda, que ele assiste tanta palestra, pô, isso deve fazer bem, porque ele está mudando. Então assim, essa é deve ser a nossa busca, a busca de transformação interna primeiro, e aí não estou falando aqui da nossa reforma íntima completa, isso é um processo, a reforma íntima ela vai acontecendo dia a dia, é um processo que a cada dia nós vamos nos melhorando, a lei é de progresso, então a gente tem que continuar firmes nesse propósito. E para encerrar, só mais uma historinha de um professor, que está aí na internet aí, muita gente já deve ter visto, é só para a gente refletir, né, nessa proposta que esse professor fez. Eu não sei o autor, mas eu já ouvi várias vezes essa história em várias palestras e acho interessante, para mim ela encaixa bem aqui, né? Que o professor pede aos alunos para levarem batatas numa sacola de supermercado para a aula. Chegando lá, ele pede que as pessoas coloquem o nome dos desafetos em cada batata, né? Pessoas que têm algum tipo de desavença e tal, e bota lá o nome da pessoa na batata. E aí o exercício era que as pessoas tinham que levar essas batatas onde tivesse, tinha que levar essas batatas com elas o tempo todo. E aí, cuidando, né, das batatas, ou seja, para que elas não esquecessem a batata em lugar nenhum, as pessoas iam deixando de fazer coisas, os alunos iam deixando de fazer outras obrigações que ele tinha. E claro, as batatas também foram apodrecendo, foram cheirando mal. Então, além de estar
tem que tomar conta da batata, ou seja, tomar conta da vida do outro, que era o nome da pessoa que estava lá, ele ainda estava cheirando mal, porque essas coisas, esses sentimentos de ódio, de mágoa, de rancor, de vingança, isso cheira mal. Então começava a cheirar mal as batatas. E aí, no final das contas, qual é a história? Joga fora as batatas. Não vamos ficar carregando essas batatas para lá e para cá, carregando essas mágoas, carregando esses rancores, porque eles vão continuar cheirando mal e nós vamos esquecer ou deixar de fazer outras coisas importantes que são importantes para nós mesmos. Ou seja, vão aparecer situações difíceis? Vão aparecer situações de mágoa? Vão aparecer estresse, frustração, tudo isso vai aparecer. Agora, nós vamos continuar carregando essas batatas? Então nós precisamos estar firmes nesse propósito de sermos misericordiosos, sermos indulgentes. Estamos passando uma situação agora de pandemia em que muitas coisas estão sendo ditas, muitas notícias chegam atravessadas pelo Zap, pela imprensa, as pessoas se brigando, se degladiando e defendendo posições, seja de um lado, seja de outro, que mal conhecem, mal estudaram, nem tem nenhum conhecimento daquilo, ou quem está falando tem menos conhecimento ainda. E as pessoas estão julgando os outros, né? Estão rotulando os outros, tanto de um lado quanto de outro. E para quê? O que isso está trazendo de ganho? Né? Na verdade, a gente está perdendo uma grande oportunidade de se conhecer melhor, de se aproximar das outras pessoas, mas a gente perde aí inúmeros minutos fazendo julgamentos. E aí a gente precisa lembrar, né, da passagem, não julgar para não sermos julgados. Porque da mesma forma que a gente emite opinião sobre os outros, certamente os outros vão estar emitindo opiniões sobre nós. Ok, meus amigos? Era isso. Lembrando as palavras de Emmanuel, tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Muita paz, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.